Então, vamos chamar ao palco a Elisa Oliveira. Boa tarde. Primeiro, eu quero começar mostrando o livro, porque eu não vou ficar segurando ele muito tempo. Esse aqui é o do 2º ano, é uma coleção. Já tem uma coleção pronta do ensino fundamental todo. Esse que está aqui hoje são os 5 primeiros anos, né? E logo, logo está saindo aí a do Fundamental 2, que são as séries finais. Vou pedir licença que vocês me permitam ficar com o meu caderninho aqui para eu ser objetiva. O início da conversa é: o que é filosofia? É assim que a gente começa os diálogos filosóficos, trabalhando com esse material. E aí a questão é: mas criança sabe? Criança de Fundamental 1 vai saber o que é filosofia? Vai. Porque se ninguém ali naquela conversa tiver esse conceito, se ninguém tiver uma ideia do que é filosofia, aí entra o papel do professor como mediador, oferecer uma informação, um contexto para essa pergunta. E, normalmente, a gente dá a etimologia da palavra filosofia. Lembram? Filos mais sofia, amor, a sabedoria. É desse princípio que a gente parte para esse trabalho. E é lindo você ver uma classe toda de 1º ano, depois disso, você pergunta: o que é filosofia? Eles sabem dizer: amor à sabedoria. E eles crescem o fundamental todo, tendo essa base como referência, que a gente acredita que é a melhor de todas, né? Porque é isso que a gente quer, que eles aprendam a ter amor pelo saber. Desde a Grécia Antiga, filosofia vem sendo feita a partir do diálogo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, com a escola peripatética, já era assim, caminhava com os alunos jovens e conversava, dialogava a respeito dos mais variados assuntos. Na escola que a gente conhece hoje, a filosofia chegou na década de 60, a partir de uma proposta do professor Matthew Lipman, nos Estados Unidos, que montou uma metodologia para que esse trabalho fosse feito. Ele chama isso de comunidade de investigação. Essa comunidade de investigação, ela é um espaço seguro intelectualmente para a criança. Porque, vocês sabem, é um terror, às vezes, quando a gente quer perguntar alguma coisa para as crianças e elas morrem de medo de errar, né, na resposta. E aí elas não participam. Quando elas entendem que aquele espaço é um espaço seguro, onde ela pode falar o que ela quiser, ou o que ela souber a respeito da pergunta que está sendo feita, ela fica tranquila. Até porque uma das coisas básicas que a gente precisa deixar claro nesse caso é que o mais importante é a pergunta e não a resposta. Para a filosofia, a pergunta é muito mais importante do que a resposta, porque a pergunta vai lhe fazer pensar sobre o que de fato se quer pensar. Quantas vezes a pessoa faz uma pergunta para a gente entende uma outra coisa, né, e responde outra coisa, e não o que ela perguntou de fato. Muitas vezes porque a pergunta não foi devidamente elaborada. Quais são os alunos dos nossos sonhos, de todo professor? Alunos que se expressem bem, que sejam bons ouvintes, que sejam atentos aos argumentos, que respeitem a opinião do outro, que leiam e escrevam melhor. Tudo isso é possível a partir dessa metodologia. E eu digo isso baseada numa experiência de 23 anos com esse trabalho. Há 23 anos a gente faz esse trabalho em Ilhéus, no sul da Bahia. E esse material que eu escrevi é um material resultado dessa experiência que a gente vem vivenciando lá, né? A gente tem turmas que tiveram filosofia a partir do grupo 2 até o 3º ano do ensino médio, trabalhando dentro desse aspecto. Hoje, a filosofia, para o ensino médio, ela até ganhou um statusinho melhor, porque ela cai no Enem.
Aí a galera estuda, mas pergunta assim, professora, quais são os filósofos que mais caem no Enem? Porque eles só querem estudar os que mais caem no Enem, né? Que é a razão da vida deles, o Enem. Na prática, o professor é aquela pessoa que vai organizar o diálogo, porque a maioria das vezes são as próprias crianças que perguntam, são as próprias crianças quem respondem, mas cabe ao professor o planejamento dessa atividade. Não é juntar as crianças numa roda de conversa e deixar que eles falem sobre o que eles quiserem. Isso até pode acontecer em algum momento, né? Mas para aulas de filosofia, a gente planeja antes. Normalmente se escolhe ou um conteúdo que seja do agrado das crianças, normalmente a gente busca isso, um conteúdo que para eles seja prazeroso conversar, discutir a respeito daquilo, mas também pode ser um conteúdo escolhido pelo professor por uma necessidade. Por exemplo, é muito comum nas séries do Fundamental 1 vários conflitos, né, entre meninos e meninas, entre os meninos, até o lugar que senta, até a cor disso, daquilo outro, tudo pode gerar um conflito. Então, a gente trabalha muito a questão dos valores, da ética, da estética, da lógica, da axiologia, dentro desse trabalho de filosofia para a criança, nos diálogos. Além das rodinhas ou das rodas de conversa que a gente faz com as crianças, a gente pode usar também os mais diversos textos, desde textos mesmo escritos, que pode ser música, que pode ser uma citação de filósofo, pode ser um texto de jornal, um texto da internet, qualquer um deles que seja, pode ser uma obra de arte, uma historinha em quadrinho, tudo pode virar texto para que seja discutido nesse diálogo. As crianças normalmente já são questionadoras, né? A gente sabe disso. Os pequenininhos da educação infantil já vêm com os porquês e paraquês afiado, né? É a hora da gente aproveitar isso. E a gente pode ir se baseando nessa própria experiência deles, das coisas simples, mas que fazem muita importância para eles, né? Que fazem muita diferença. No livro do 2º ano, tem uma experiência que é interessante, e eu queria dividir ela com vocês. A primeira coisa é a pergunta: a gente é capaz de saber o que o outro está pensando? Aí a gente lança essa pergunta para as crianças. Depois, a gente, ali entre eles, coloca o fone em uma das crianças, e nesse fone ela vai ouvir uma história, e todos os outros vão observar. E aí, depois, a gente lança a pergunta: é possível saber o que uma pessoa pensa a partir das expressões faciais dela? A gente pode ter ideia do que aquela história conta a partir das expressões da criança? Nada foi combinado, nenhum sabe o que é que vai observar no outro, né? Daí saem coisas inimagináveis, coisas que geralmente nos surpreendem muito, porque a gente fica sempre achando que eles vão dar um pouquinho menos do que, de fato, eles são capazes. Quero dizer, para finalizar, que, embora a filosofia não esteja na BNCC como disciplina, né, como componente curricular, ela aparece o tempo todo como objetivo e habilidade. De que maneira se busca a atitude filosófica do aluno? E é aí que a gente entra com essa possibilidade de, ao longo de todo um trabalho, desde a educação infantil até o ensino médio, termos alunos com um potencial de atitude filosófica maior, né? Eu fiz a relação dessas habilidades, elas se encontram nas 4 áreas do conhecimento: na linguagem, na matemática, nas ciências, em humanas, logicamente. Todas elas trazem habilidades que são próprias para o crescimento da atitude filosófica de uma criança. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês. Obrigada.